Vamos lá, Valdão, boa tarde, como tá? Tudo bom, Santana? Pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma live aqui, a convite da Fitec, onde a gente conseguiu reunir aqui grandes pessoas e conhecidos da hotelaria, que trabalham em prol e para a hotelaria, alguns até um pouco desconhecidos do público, outros já mais conhecidos. Aqui você tem o grande Fábio Santana, da Fitec, Gessé, o homem que faz abrir e fechar tudo. Tudo bom? E agora a gente tem também a Adriana Cardoso, uma das maiores conhecedoras de marketing que eu conheço aqui no Brasil. E temos também a B2C, uma das grandes empresas que faz o gerenciamento de vendas e comercial dos empreendimentos. E o Arthur, que é um dos grandes gestores de empreendimentos independentes. E essa é a nossa ideia de hoje, justamente é essa: trabalhar com hotéis independentes. Os grandes hotéis, as grandes redes já têm aí conhecido o seu corporativo. Poxa, com quem que eles vão buscar ideia? O corporativo já entrega tudo para os empreendimentos. Então a ideia aqui é a gente começar a tratar dos hotéis independentes e o que a gente puder ajudar. A gente tem acompanhado aqui o chat, vocês podem fazer todo e qualquer tipo de pergunta. E a gente começa agora com a Adriana, onde vai falar um pouco para a gente sobre... Adriana, você que é especializado em marketing, primeiro eu ia pedir para você se apresentar, e a gente já conversou, já deu aula aqui para a gente no Hotel College. O que você tem visto aí do retorno? O que os clientes querem? O que eles buscam? E o que os empreendimentos também têm buscado? Bem-vindo, Adriana. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente à Fitec pelo convite. É um prazer poder debater com esse grupo alguns pontos aí sobre a tão falada e tão sonhada retomada da atividade hoteleira, depois desse momento inesperado para todos nós. Bom, eu sou da Cromo Marketing. A Cromo Marketing é uma empresa especializada em marketing, principalmente para o segmento de turismo, hotelaria, parque aquático, entretenimento, e na hotelaria nós temos clientes desde algumas redes com trabalhos específicos e muitos clientes da hotelaria independente. Então, o nosso grande objetivo, como o Oswaldo falou, né, as grandes redes normalmente têm uma estrutura corporativa que dá um suporte para todas as demandas, para todos os questionamentos, e os hotéis independentes, o nosso papel é trazer soluções de marketing viáveis e aplicáveis a qualquer modelo de empreendimento hoteleiro de qualquer porte. O que eu tenho notado, Oswaldo, nesse momento de retomada, em algumas praças, a retomada já bastante acelerada e sustentável, principalmente em destinos onde o turismo rodoviário tem uma representatividade grande, né? As pessoas ainda têm mais segurança na viagem rodoviária do que na viagem aérea, mas eu tenho percebido uma demanda por parte do cliente de comunicação, no sentido literal mesmo. O cliente, primeiro que o cliente tem buscado mais a segurança da hotelaria, seja ela hotelaria de rede ou hotelaria independente. Então, o cliente se sente cada vez mais seguro e tendencioso a migrar para uma solução de um hotel, onde ele sabe que sim, tem protocolos de higiene normalmente, independente de Covid, os hotéis já trabalham com protocolos mais rígidos de higiene. Esse cliente tem buscado essas alternativas. E uma coisa que eu também tenho visto que é muito importante: não basta fazer, tem que comunicar. Então, cada vez mais, a forma de comunicar... A gente vive num momento, né, na era do compartilhamento de informações, né? Hoje, cada consumidor é muito poderoso e cada experiência que você tem com um produto ou com um serviço é facilmente compartilhada e rapidamente compartilhada. Se a experiência foi boa pra gente, dono do negócio, gestor do negócio. Se a experiência foi ruim, a gente tem um problema, porque isso se dissemina muito rápido. Então, eu acho que tem um movimento do cliente querer saber mais do que a gente está fazendo, tem um movimento natural de tudo ser mais virtual do que físico, né? O contato físico tem sido evitado. Eu acho que a tecnologia entra cada vez mais na hotelaria como uma necessidade, não mais como um diferencial, buscar novas formas de check-in, novas formas de atender o cliente, o cardápio no QR Code, que era uma coisa nossa, que diferente, hoje virou commodity, todo mundo tem lá uma forma de você receber, de você ter o cardápio do room service ou o cardápio do restaurante numa plataforma digital.
cada vez mais a exigência do cliente disso é maior. E eu sinto que ele quer conhecer. Não adianta eu dizer, seguimos os protocolos e eu não mostrar para o cliente, a coisa não ficar visível. Tem uma sensação, não só da insegurança natural do momento, né, desse monte de dúvidas, notícias variadas e tal, e do cliente querer sentir que ele está respaldado. Eu escolhi um hotel porque eu sei que ali tem um movimento de que os protocolos são seguidos de forma rígida e que não tem negligência em nenhum ponto. Acho que senti também muito no período aí da pandemia, a gente conversou já bastante sobre isso também, muitas empresas aproveitaram esse momento para se posicionarem de fato como empresas sérias no setor e se comunicaram com o cliente. Por outro lado, teve um movimento de empresas ou hotéis ou até redes que desapareceram, né? Deixaram um hiato aí desde que a pandemia começou até agora e não se comunicaram com o cliente. Eu acho que cada vez mais o nosso cliente está conectado, cada vez mais as pessoas têm, com esse período da pandemia, muitas pessoas com jornada de trabalho reduzida, contrato suspenso, sem trabalho, então o cliente ficou com mais tempo livre, com mais tempo para entrar nas mídias sociais, para interagir, para buscar saber o que a empresa está fazendo e como as empresas se posicionaram e, consequentemente, se tornaram mais críticos, né? A quantidade de movimentos contra determinadas empresas que a gente viu aí no período todo que estamos vivendo aí nos últimos 6 meses, tem sido muito forte. Acho que tem uma exigência cada vez maior do cliente com relação à nossa responsabilidade e uma preocupação que eu entendo que deve ser de todos os gestores ou empresários do setor, de o que eu vou comunicar, como eu vou falar com esse cliente, entendendo que a gente está num momento de excessiva sensibilidade, né? Qualquer coisa que poderia passar batido antes desse momento, hoje pode ser uma crise horrorosa e o cliente pode odiar a marca e fazer campanha contra a marca, e o impacto disso a gente sabe que é horroroso, né? O desfazer essa imagem é caro, é trabalhoso e muitas vezes faz com que o nosso negócio naufrague. Bom, a Adriana passou então no ponto de vista de marketing, como e o que usar para atrair o cliente. Só que a gente precisa agora de uma tecnologia, e nós temos duas grandes empresas aqui. Um é o Santana, para falar de uma série de novidades. Nós temos o G7 também, que ambos têm trabalhado para aquele momento, agora vem as palavras em inglês, não tem como, touchless, menos toque, menos... Santana, parece que você e o G7 tiveram aí que correr para adiantar tecnologias que só estão para 2021 e 2022, né? Santana, obrigado pelo convite. Conta para a gente as novidades e o que os hotéis têm que se preparar para essa virada, como a Adriana disse. Eles vão querer novidades, querem saber o que o hotel está de fato fazendo. Boa, Gessé. Boa tarde, obrigado pela presença de todos aí. A Adriana falou muito bem, comunicação, acima de tudo, né? Eu acho que é o que nós temos que colocar e fazer, aí, entregar para a parte de comunicação, a parte dessa virada, né? Todo mundo está falando de uma retomada, né? É bem legal, acho que o Arthur vai estar aí, vai falar muito bem isso, o pessoal do B2C vai falar bem, né? Mas o que a gente hoje, a Fitec, ela pensou, né? Ela tem hoje a Fitec tem 20 anos de mercado, uma das maiores soluções da Fitec é a nossa plataforma que nós temos aí na questão de data center, que hoje fazemos todo um trabalho de hospedagem de PMS aqui dentro da Fitec, isso já auxiliando numa redução de custos com investimento em TI local, na parte de servidor. A gente acabou mostrando para os hotéis, até a gente usou isso aí ultimamente, vem falando muito da parte da cloudfobia, né, de tirar realmente o cliente de dentro de casa e levar o ambiente para fora. Isso foi importante, como a própria Mônica colocou ali, a própria Adriana, perdão, ela colocou. Muito home office, muito cliente trabalhando home office, e quem saiu na frente é quem já estava preparado. E isso foi muito importante para nós, porque a Fitec hoje, além de ter mais de 2.000 hotéis rodando na nossa plataforma, hoje eu acho que a gente não pode estimular que eu acho que mais de 50% desses hotéis são hotéis independentes. Né? Então, são diversos tipos de PMS, diversos tipos de sistemas. Então, isso aí a Fitec conseguiu ter uma visão em torno do ambiente dos clientes, conversar com o cliente. A gente viu o cliente se planejando, a gente viu o cliente realmente pensando realmente o que tinha, né? Vamos supor assim, olhar para a grife, né? Será que eu tenho que ter um produto de grife dentro do meu hotel? Será que realmente eu uso todo o recurso com esse produto de grife? Então, a pessoa começou a pensar.
E foi aí que eu usei uma frase bacana, que o balancete não leva mais desaforo para casa, né? Partindo de 2020 e partindo a partir de 2021. Então, a Fitech, pensando nisso, nós montamos até uma plataforma de BI, de Business Intelligence. E com essa ideia toda, porque o que eu vi muito na hotelaria, e eu venho vendo isso já há um bom tempo, né? Eu vi que todo mundo tinha um PMS, tem um sistema de gestão, como a própria Adriana colocou, todo mundo tem a informação, é comunicar, mas comunicar com quem? Quem está na minha base? Quais são os clientes que eu tenho na minha base? Então, a Fitech trouxe isso tudo para fora. E trazendo essa parte com o BI, que é um produto novo da Fitech hoje, que além nasceu em janeiro e já está rodando em mais de 100 hotéis, isso para mim já é uma coisa bem importante. Por quê? Porque nós conseguimos mostrar para o hoteleiro os números, né? E montar um BI não foi apenas um BI com alguns relatórios, simplesmente meu RevPAR, meu TRevPAR, minha taxa de ocupação, não foi só isso. Porque quando a gente pensa no BI, a gente pensa muito no lado financeiro. A gente pensou no lado na parte do front, na parte comercial, e pensamos, obviamente, na parte financeira. E muitos clientes se surpreenderam com a plataforma que nós acabamos montando. Mas não foi só esse produto que nós montamos que foi interessante para o cliente. Fala, pô, Santana, montou um BI e aí resolveu a vida do hoteleiro. Não foi só essa ideia. Nós montamos uma plataforma que eu chamo de Publishing Intelligent, né, que é um app onde eu coloquei vários indicadores para os hoteleiros, vamos dizer assim, para que eles possam tomar decisões, ou seja, decisões no dia a dia. Porque todo mundo que tem um BI, tem que olhar um número, mergulhar no número, analisar um número, e eu tenho que estar na frente da tela. Será que ele não precisava ter algumas informações antes do BI? Né? Seria muito importante para ele tomar uma decisão, como quantos cancelamentos ele teve num dia, a parte de fluxo de check-in que ele tem no dia, quanto ele teve o resumo diário estando na palma da mão dele, isso foi muito importante. Então ele vai ter ali a diária, a parte do faturamento de diária média, o RevPAR, o TRevPAR, o tempo de permanência do hóspede no hotel dele, quanto ele faturou de diária naquele dia, e com uma grande vantagem. Eu coloquei para ele um objetivo, que a gente chama que é um alvo, onde ele pode simplesmente colocar o quanto que eu quero que o meu hotel fature este mês. Né? Então, o meu hotel fatura 100 mil reais esse mês, exemplo. E eu estou no dia 15 de setembro, eu estou a 50% ou a 40% de atingir a meta. Então, a ideia é de realmente tomar um top-down. Realmente, se o Arthur não está conseguindo entregar o número, ele prometeu uma taxa de ocupação, o Arthur prometeu ali um faturamento médio, e o Arthur não está atingindo esse número. Estou colocando o Arthur como exemplo aqui, que é o mestre no assunto. Então, a ideia toda é poder mostrar, é não esperar o final do mês realmente para tomar decisão. Então, a Fitech foi emplacando soluções que chamou de jornada. Primeira jornada, trago ele para a cloud. A segunda jornada, apresento a ele o que ele tem hoje. O que é essa base de 10 anos, 15 anos, 20 anos de informações? Será que esse grande Big Data, porque a gente vê o Big Data lá de fora, eu quero saber de onde veio o hóspede, se ele veio qual estado, é muito importante essas informações estarem na palma da mão. Né? E eu até falei de colocar numa tela, que eu até coloquei que a nossa tela da nossa plataforma é uma tela que brilha os olhos. Por quê? Porque eu quero colocar todos os hoteleiros na mesma página. Todo mundo vê, eu estou atingindo o objetivo, eu não estou atingindo o objetivo, realmente faz sentido tudo isso que nós estamos fazendo? Isso é muito importante. E na palma da mão, é para o cara realmente, quando for tomar um café pela manhã, ele já ter todas as informações do dia, na palma da mão. Esses são os indicadores, os KPIs que eles precisam realmente receber para tomar uma decisão, ou seja, um puro top-down, né, que é o que a gente coloca aqui na empresa. E a ideia toda desse produto vem ajudando, vem trazendo aí um bom resultado. Eu consegui mostrar para vários hoteleiros aí na parte, o que ele tem de faturamento da parte de diárias, o que ele tem da parte de alimentos e bebida, o que ele tem ali realmente represado de contas a pagar, o que ele tem de contas a receber, a ideia toda da parte comercial, da onde vem o meu hóspede, como que está o hóspede, como que eu estou no Brasil inteiro, tendo uma visão realmente 360 ou 180 graus da base inteira. Então, eu acho isso importante, e para os hotéis independentes mais ainda, né, porque realmente ali a tomada de decisão tem que ser rápida, para eles realmente, como a própria Mônica colocou, né, eu preciso realmente me comunicar, e para eu me comunicar eu preciso de informação.
de todas as informações necessárias. E é isso que a Fitec veio fazendo, e eu passo a bola aí para você novamente, meu amigo Oswaldo. Legal. E aí, estão fazendo aquele caminho. Temos que divulgar, mas antes de vendas vender, ele precisa do produto novo. E aí, Gessel, o que você tem de novidade para o mercado que vai de encontro o que os novos protocolos pedem, no que tange a fechaduras e demais equipamentos? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Santana. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos. A data foi muito legal. Hoje é dia do cliente. É uma data especial. Somos todos clientes. Gostaria de agradecer a todos os nossos clientes e a todos os nossos fornecedores, porque nós também somos clientes. E outro dia convidei um amigo para uma live e ele falou assim, não, mas para participar de uma live, né, para falar, ele falou assim, não, eu não gosto de falar em público. Você vai falar em público, não, você vai falar numa telinha de computador, mas mesmo numa telinha de computador, às vezes você fica nervoso, né, sem saber o que falar, porque você sabe que tem alguém do outro lado escutando, muitas pessoas, e você tem que ter muita responsabilidade no que vai falar. Então, realmente, ele está certo. Eu estou nesse mercado de hotelaria já há 31 anos, 32 anos. Introduzi esse sistema de fechaduras eletrônicas no mercado brasileiro, no mercado sul-americano. E estamos aí já hoje, não sei, 4 ou 5 mil hotéis já instalados esse sistema de fechaduras eletrônicas, de controle de energia e cofres em hotéis. E sempre nos perguntam o que tem de novo, o que tem de mais moderno. Eu sempre falo, a tecnologia está muito tempo à frente, a tecnologia está avançando à frente, só que não adianta a gente pensar com pressa. O hoteleiro ele tem que pensar no processo, ele tem que chamar o fornecedor dele, não importa quem seja o fornecedor, se é A, B, C ou D, e fazer um processo, fazer um projeto e ter o pé no chão, fazer um processo com muito carinho, com muito cuidado, porque outro dia me perguntaram quando é que vai ter uma tecnologia que não tenha maçaneta. Não adianta ter uma tecnologia, não adianta ter uma fechadura sem maçaneta se eu tenho que abrir a porta de uma forma estruturada que ela não é de correr. Então, eu preciso que as portas sejam feitas de forma conforme as portas de elevador, que as portas sejam de abrir, de correr, para que eu não tenha que colocar a mão na porta para ela abrir e fechar automaticamente. Então, eu tenho que ter, para tirar a maçaneta, eu preciso de uma porta diferenciada. Quando é que eu vou ter uma fechadura que abre com celular? Eu já tinha fechadura que abria com celular há bastante tempo atrás, mas de que adianta eu colocar uma fechadura que abra com celular se eu tenho um economizador de energia que eu preciso colocar o cartão lá para acender a lâmpada, então, ou ligar o ar-condicionado. Então, eu tenho que pensar na estruturação do ar-condicionado. Então, eu tenho que pensar num projeto. O hotel eu não posso sair trocando de forma emocional. Eu tenho que pensar. O hoteleiro ele tem que acreditar no fornecedor dele, ele tem que ser uma parceria com o fornecedor. Então, ao longo desses 30 e poucos anos de trabalho, eu não sei se eu não sei fazer outra coisa e só sei fazer isso, e por isso eu estou no mercado fazendo isso, ou se eu fui ganhando confiança das pessoas e por isso estou tanto tempo fazendo a mesma coisa. Eu sei que durante esse tempo todo, eu fui aprendendo muito com os hoteleiros, eu fui aprendendo muito com esse mercado. Então, uma das coisas que eu aprendi é isso, você tem que ter calma. Hoje nós temos tecnologia, a tecnologia não vai parar, a tecnologia ela está anos-luz na frente do que a gente pode usar, do que a gente precisa usar. Um dos nossos parceiros de componentes é a NXP. A NXP, há pouco tempo atrás, fez uma matéria que eles lançaram um componente que consome 200 vezes menos energia do que os componentes atuais. Então, logo, a gente vai ter uma fechadura que vai consumir muito menos bateria do que consome hoje. Então, a cada ano que passa, a gente vai ter produtos muito melhor do que nós temos hoje. Então, o que a gente precisa realmente é isso, é ter paciência, os hoteleiros fazerem realmente projetos
não buscar por milagre, porque o cara quer fazer uma estruturação no hotel, quer corrigir um problema, e depois, no fim, ele olha para você e fala assim, mas será que você não tem uma plaquinha milagrosa que faça tudo isso, que resolva meu problema? E aí você fica com cara de bobo, olhando para a cara do cara e fala assim, mas uma plaquinha que vai fazer um milagre eu não tenho. Porque ele quer resolver um problema sem realmente pensar numa solução estruturada. Então, você tem um hotel aí de 500, 1.000 apartamentos, ou 200, ou 100, ou 50, você tem que pensar, você tem que realmente estruturar, pensar numa solução e dar um projeto completo para esse hoteleiro, para que ele possa ir fazendo passo a passo, com dinheiro ou sem dinheiro, ele fazendo passo a passo, né? Faz uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa depois de amanhã, até terminar. E não adianta ele pensar em fazer da noite para o dia, porque não existe. Ele tem que pensar. A tecnologia existe, hoje nós temos as fechaduras que abrem com o celular, nós temos as fechaduras que abrem, não sei se dá para vocês verem, com cartão de papel, um cartão de radiofrequência descartável. Então é um cartão de papel, aqui tem uma antena internamente, tem um chip, ele pode pegar esse papel e jogar fora. Você tem todos os softwares, a gente tem parceiros no Brasil desenvolvendo tecnologia para abrir com o celular. Então a tecnologia nós temos. O Brasil tem tecnologia para tudo. E tem também os concorrentes internacionais. Não nos falta tecnologia. O que a gente tem que ter é paciência e fazer a coisa correta, passo a passo, para não dar um passo para frente e dois para trás. Gessé, depois eu vou passar de novo para você e para o Santana, mas eu vou adiantar a pergunta que não é para agora a resposta. Os hotéis menores, os investidores falam, puxa, eu queria ter essa tecnologia, eu queria trabalhar mais com isso, mas é caro. E eu sei que muitos investidores não pesquisam. Então, a gente vai voltar a falar nisso, tá? Que agora eu vou passar a palavra para vendas. Então, Denis e Klaus, nós já começamos com a parte de marketing, entregamos a tecnologia e agora vocês têm que vender. Eu sei que vocês trabalham para muitos hotéis independentes, têm feito um trabalho excelente aí, inclusive de reposicionamento de produtos no mercado. Como é que está sendo essa volta aí? Bem, me apresentar aqui a dupla sertaneja, eu sou o Denis. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado a Santana, obrigado a Fitec por abrir esse espaço. O convite é através do Oswaldo. É um prazer estar presente nessa live com profissionais aí, empresas do gabarito de vocês. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. A Hotel B2C, ela já nasceu com esse conceito, né? De ser uma solução, né, um outsourcing, uma terceirização de mão de obra para a hotelaria independente com inteligência de negócio voltada para vendas online, voltadas para o B2C. A gente sabe quando a gente fala de RM, né, de Revenue Management, isso era uma palavra que até há pouco tempo só existia dentro do linguajar de OTAs ou de grandes redes hoteleiras. Então, o nosso propósito é poder levar esse profissionalismo para a hotelaria independente. Então, a grande maioria da hotelaria independente, eu gostei do que o Gessé falou, muito pertinente ao que eu vou falar aqui, né? E tem a ver com o contexto de todos os profissionais aqui. Acho que o mais importante de tudo é você planejar, não agir com as emoções. E o que acontece é que, na grande maioria das vezes, na hotelaria, os hoteleiros, não desmerecendo, mas é uma situação, né? O que temos hoje para o almoço acaba se tornando 80% mais músculo e 20% cérebro. Então, acaba dando atenção mais em carregar o piano do que tocar a melhor sinfonia, né? Então, o que a gente gostaria, nesse contexto todo, é de levar essa solução. Então, eu e o Klaus, a gente vem de OTAs, né? A gente trabalhou numa das maiores OTAs do mundo, numa fase que ela chegava no Brasil e era o maior desafio, era fazer o hoteleiro
mudar a forma de pensamento binário, né, analógico para o digital. Então, esse aí era o maior desafio, o cara entender o que era um B2C, o que era vender através, o que era uma OTA, o que era uma agência online. Então, foi bem desafiador. A Booking chegou no Brasil, a Booking.com, onde nós trabalhamos, ela chegou em 2009 no Brasil, e a gente trabalhou por esse período, que foi o período de popular a plataforma e fazer com que esse modelo de negócio fosse implementado. É mais uma grande vitrine para que os hotéis pudessem fazer a venda direta através dessas plataformas e, de certa forma, diminuir os custos de distribuição, né, através de operadoras, ou através de agências, etc. Então, o que nós fazemos é isso. A Hotel B2C, ela é uma solução em terceirização, em IRM, em gestão estratégica tarifária para a hotelaria independente. Hoje, nós temos no nosso portfólio, a gente está presente aí em vários estados do Brasil. A gente atende hoje uma carteira de mais de 52, um estoque de mais de 52 mil noites para vender por mês. E temos hoje no nosso portfólio pousadas de charme de 17 quartos até redes hoteleiras com 600 quartos, em média, né? Então, a gente acaba atacando e atingindo hotéis de diferente perfil, lazer, negócios, região de praia, região de serra, hotéis em destinos como São Paulo, um destino que é extremamente competitivo. E o desafio agora, vamos dizer assim, nesse período, ainda onde a gente tem a pandemia meio que controlada, os números controlados, o que a gente tem visto é uma grande reação, né, positiva, do próprio consumidor, e o mercado também é um alento para o mercado, essa recuperação depois de quase 6 meses de isolamento. Então, a gente está vendo o mercado de hotéis de lazer se recuperando bem, depende do decreto municipal de cada destino, então, não, na sua totalidade, não tem 100% da oferta, mas aonde tem a oferta, onde nós temos a oferta 60%, 70%, a gente tem tido êxito aí com os dias de sol, principalmente praia, de 100% de ocupação, e com indicadores bem incríveis, né? O Klaus vai falar um pouco sobre esses números. Então, eu acho que o desafio, ele é uma soma do que a gente está falando aqui, né? A Adriana, ela falou muito bem quando ela falou sobre experiência, sobre conteúdo, sobre informação, sobre a forma de se comunicar, sobre relacionamento, né? E somado às tecnologias. Então, se nós não tivermos uma inteligência de negócio, alguém que pense no price, nessa retomada, se nós não tivermos uma estratégia, um planejamento de marketing muito bem estruturado, para se comunicar bem com o público, para impactar o meu público, para falar como a hotelaria está retomando isso, e o que ela tem de novidade, seja em tecnologia, seja o touchless, né? Pessoal, voltamos aqui ao vivo. Problemas técnicos, infelizmente, permeiam aí esse momento aí de pandemia, quase pós-pandemia. Klaus? Beleza, vamos falando. O Denis estava falando aqui, mas agora vamos lá, que é a minha vez, né? Primeiramente, agradecer a todos aí, o Osvaldo, ao Santana, o convite, ao Arthur, ao Gessé, a Adriana, um prazer aí estar falando com todos vocês. Como o Denis estava falando, né, assim, eu gostaria de contar um pouquinho da nossa jornada durante essa pandemia, né, porque desde o início, né, quando principalmente as cidades fecharam, né, as cidades de lazer tiveram que fechar, São Paulo, a demanda, muitos hotéis fecharam por conta própria, outros continuaram, mas com a demanda bem reprimida. A Hotel B2C sempre esteve focada na venda, né? O nosso objetivo aqui é vender, né? E a gente sempre incentivou, né, os hotéis a olharem para o marketing, a olharem para a estratégia durante esse momento, porque por mais que ela estava muito reprimida, sempre tivemos oportunidades, né? E teve muitos hotéis que fizeram bem essa lição de casa, que conseguiram vender de forma antecipada, né? Que fizeram as campanhas, que usaram as OTAs como aliados, né? De saber exatamente
qual estava sendo essa demanda, para que data estava sendo essa demanda, né? Por mais que ela tivesse reprimida, tinha ali uma demanda, né? Então, isso é muito importante, você consultar os dados, né? Como o Santana estava falando da questão de BI, enfim. Às vezes a gente fala assim, tá tudo muito ruim, enfim, ou tá tudo muito bom, mas você não para olhar exatamente o que está ruim e o que está bom, né? Então, isso é extremamente importante. A gente não pode ser, muitas vezes, generalista, né? Às vezes tem um problema, alguém não quer pagar uma taxa de serviço, por exemplo, não, ninguém quer pagar a taxa de serviço, não foi um hóspede, né? Então, é bem importante esse trabalho, né, que a gente faz aqui, da gente olhar o micro, o macro e poder justamente traçar uma estratégia, né, e alcançar esse objetivo, né? E falando assim, dados de mercado, né, a gente, como o Denis falou, a gente tem clientes aí em todas as regiões, e conforme a Adriana disse, o rodoviário é que está saindo melhor, né? Então, a viagem de carro, de lazer, ela está se sobressaindo, né, em relação a que tem que pegar aéreo, e propriamente também por conta da demanda internacional. Em muitos países a gente não pode entrar, né? Então, os Estados Unidos está restrito ainda, alguns países da Europa também. Então, isso fomentou de uma forma absurda o mercado interno, né? Principalmente, por exemplo, vou contar aqui o litoral de São Paulo. A gente tem alguns clientes em Ilhabela, e assim, a demanda está absurda, está parecendo realmente que esse feriado de 7 de setembro parecia um ano novo em Ilhabela. Então, assim, a demanda, se a gente pegar setembro do ano passado e comparar com setembro de agora, aumentou em torno de 30% a 40%, tá? Isso de cliques, né, de intenção de busca. E a gente conseguiu, para alguns hotéis, até aumentar a diária média do hotel em 40%, em alguns casos o heavy par em até 100%. Né? Então, assim, eles estão... Ninguém esperava essa demanda, né? E, assim, como que eles fizeram? Muitos hotéis, a maioria dos hotéis, mandaram as pessoas embora, reduziram o seu quadro de funcionários, estão operando de forma reduzida, né? E muitas vezes, além de estar operando de forma reduzida com o número de funcionários, eles também estão operando com capacidade limitada, né? Então, Ilhabela, por exemplo, é 70% da ocupação, não pode lotar, né? E é muito importante que o hotel entenda esse momento e faça uma estratégia, né, de RM, né? Então, a gente está sendo bem importante para os hotéis nesse ponto, de realmente da gente traçar ali mini objetivos, tá? Quanto que a gente quer faturar, enfim, quanto que é meu custo, essa parte quem manda muito bem o Arthur, provavelmente ele vai falar sobre isso, mas muitos hotéis também estão sem entender agora qual que é o custo dele, né? Porque mudou tudo, né? É um cenário totalmente diferente daquilo que se tinha antes, mas o que a gente fala para os hotéis é vamos aproveitar esse cenário, né? Porque muito hotel não flutua o preço, entendeu? Então, a minha tarifa é 400 e deixa vender, entendeu? Não, né? O que a gente sempre fala é, poxa, qual que é o seu ritmo de vendas? Falta para o final de semana que vem, eu já tenho 2, 3 quartos e não vou mexer no meu preço, enfim, vamos aproveitar. Olha a previsão do tempo, né? O que espera você por aí? Então, esse é o que a gente está vendo do cenário de hotéis de lazer. O cenário para hotel corporativo, né, de negócio, realmente está um pouco mais complicado, né? Principalmente São Paulo, capital, a demanda realmente reduziu. A gente não tem os eventos que a gente ia ter em São Paulo, capital, provavelmente só o ano que vem. As empresas também viram que trabalhar de forma remota tem tido resultado, né? Então, também deram uma segurada em relação a isso. Então, o corporativo, provavelmente, ele vai demorar um pouquinho mais para ter essa retomada, mas a gente tem que olhar as oportunidades, né? A gente também tem, vou contar um exemplo de um hotel nosso aqui em São Paulo, que ele é um hotel de compras que fica lá no Brás, e a demanda está praticamente igual do que estava em relação ao ano passado, entendeu? Está 5% só menor, então isso é importante, né? Então, entender o seu negócio, eu acho que é o principal. Se você não sabe olhar os dados, pergunta para quem sabe, né? Então, as OTAs são, nesse momento, aliados nossos, né?
E também uma coisa importante, a Adriana é de marketing, né? Olhar o meu Google Analytics, por exemplo, tem um hotel nosso, ele é em Piratuba, Santa Catarina, né? Inclusive, ele participava aí da aula do Oswaldo, enfim, a gente teve uma conversa ontem com eles, e assim, o público deles no feriado de 7 de setembro estava ali no redor de 300 a 500 quilômetros, mais ou menos, tudo de carro, ninguém foi de avião, né? Mas eles até surpreendeu, olha, cada um veio de um canto, entendeu? Então, eu preciso entender quem que está vindo, né? Às vezes é como a gente fica no músculo mesmo da operação e não entende. E isso realmente é de um aprendizado para todo mundo. É isso que a gente passou, né? No começo a gente não estava entendendo, enfim, estava muito difícil, mas eu acho que todo mundo sai de forma diferente realmente dessa... A gente não pode dizer que passou ainda pela pandemia, né? Estamos passando por ela, mas estamos saindo mais fortes, né? A gente conversou bastante com o Arthur em relação a isso, enfim, e ele falou também sobre isso. Então, eu acho que da parte do Hotel B2C, é isso que a gente tem para passar para vocês, enfim. Tá bom? Agradeço aí, obrigado, viu, a todos. Legal, obrigado. E aí, Arthur, vamos lá. Divulguei, tenho tecnologia, comecei a vender, e agora a gente tem que fazer a gestão. Qual é o segredo e a gestão para esses hotéis independentes, Arthur, nessa atual situação? Olá a todos, boa tarde. Obrigado, Santana, Fitec. Oswaldo, como sempre, fazendo o seu papel de classe na moderação do debate. É uma honra para mim estar ao lado desse time que está aqui. E a Concierge, né, minha empresa, Concierge Hotelaria, trabalha já há cerca de 10 anos no mercado, a gente atua nacionalmente, fazendo reestruturação, implantação e administração também de empreendimentos independentes, de pequeno, médio e grande porte, com problemas que são mais ou menos iguais nos hotéis de pequeno, médio e grande porte. E nesse momento, como o Oswaldo falou, o que fazer? O que fazer nesse momento é uma receita que eu dou sempre para todo e qualquer hoteleiro, é segurar o caixa, né? Uma coisa que eu tenho percebido nos hotéis que a gente trabalha é que, independente de ser um hotel de lazer, que está realmente performando melhor agora nesse pós-crise, ou nesse... a gente nem pode falar que é pós-crise, mas nesse momento, e um hotel corporativo que ainda tem uma decolagem mais complexa, um pouco mais lenta, independente do resultado que o hotel vem performando, aqueles que estão se saindo melhor são aqueles que souberam fazer a lição de casa do ponto de vista de gestão financeira, né? Antes da crise, durante a crise e agora. A gente passou pela pior crise que a gente teve na hotelaria, né? E houve momentos em que você não tinha alternativa, né? A gente, para vocês terem uma ideia, a gente tem na nossa carteira uma operação que era uma operação de 1,5 milhão, 1,8 milhão de faturamento por mês, e em abril a receita foi R$30 mil. Aí em maio a gente achou que ia melhorar e melhorou, foi R$45 mil, né? Então, houve um descasamento monstruoso de fluxo de caixa, né, em que, por mais que a gente tenha se apoiado em medidas de contenção, nos amparos governamentais, nas questões de suspensão de mão de obra, de redução de jornada, não havia meio de você atingir um break-even numa situação de receita zero, né? Então,
uma questão muito importante que a gente tem em hotéis independentes é que a gente ainda, e independente do tamanho do hotel, é que a gente ainda carece de processos profissionalizados, não só do ponto de vista de operação, mas principalmente do ponto de vista de gestão financeira, né? Hotéis precisam ter orçamentos operacionais, hotéis precisam ter profissionalismo na gestão de caixa, hotéis precisam pagar unicamente as suas contas e não as contas que não sejam da sua própria empresa, né? E eu não falo só de operações pequenas, não, eu falo de operações grandes, que quando você pergunta o custo de algum item do hotel, ninguém sabe te dar a resposta, né? Eu vejo essa crise como uma enorme oportunidade de fazer uma lição de casa e arrumar a casa, né? De cada um fazer sua tarefa e arrumar a casa. Eu não parei na pandemia. Eu não fiz muito isolamento social, até porque a gente tinha um monte de hotel para tentar salvar, né? E durante essas minhas viagens todas, o que eu mais falei foi o seguinte: se a gente voltar nesse momento de pós-crise ao mesmo nível de custo que a gente tinha antes da crise, pode desligar meu contrato, porque a gente não está fazendo uma boa gestão. A gente aprendeu a cortar muitos custos e os hoteleiros independentes, eles se viram na necessidade de colocar uma lupa em toda e qualquer linha da sua estrutura financeira, né? A gente tem, às vezes, muitos casos de hotéis que são extremamente demandados e que tem uma linha de receita maravilhosa, e aí a linha da despesa acaba sendo um pouco desprezada, a gente acaba fazendo o gerenciamento dela de maneira um pouco displicente. E essa crise, por mais grave que tenha sido, ela nos deu esse ensinamento. Espero que todos os hotéis independentes tenham aprendido essa lição também. Não existe mais espaço para gestão empírica no nosso mercado. Não existe mais esse espaço, né? A gente aqui falou sobre marketing, sobre tecnologia, sobre comercialização. Hotéis que não se apoiarem nesses pilares, eles estão fora do mercado. E para se apoiar nesses pilares, eles têm que ter um nível de profissionalismo que ainda é um pouco distante para muitos hotéis independentes, né? A gente tem falado aqui de RM, de flutuação de tarifa, de tecnologias de marketing um pouco mais avançado, de comunicação, né? E eu sempre digo que RM sozinho não resolve situação de nenhum hotel, assim como marketing sozinho não resolve situação de nenhum hotel, assim como tecnologia sozinha não resolve a situação de nenhum hotel. Ou seja, a gente pode ter um marketing primoroso. Se a gente chegar no hotel, o serviço for ruim, todo marketing está no lixo. A gente pode colocar o produto de ponta da Saga, a gente pode ter a mais alta tecnologia na gestão de dados, de BI, de CRM, da Fitec. Se o hóspede não tiver como comprar esse hotel, ou seja, se não tiver canais de venda que cheguem nele, esquece, está fora do mercado. E se a gente tiver os mais modernos canais de venda do mercado, só que a pessoa entra lá na Booking, por exemplo, para comprar o hotel, e ela não acha lá no portal a comunicação, a visualização, aquilo que o hotel oferece de maneira clara, esquece também. Então, a hotelaria, por mais que a gente queira inventar métodos complexos de gestão, a hotelaria continua sendo um trabalho de interligação interdepartamental. E se você não tiver isso, você está fora do mercado. E isso só se consegue hoje com profissionalização de gestão. Acabou a era do hotel em que o dono
administrava com base no feeling. Eu acho que nos hotéis que a gente faz a gestão, a gente coloca muito os donos do hotel para fazer parte da operação, porque a gente precisa entender a cultura daquele hotel, a cultura daquele hóspede, a cultura da região, dos funcionários, mas a gente também precisa, dentro disso, colocar padrões cada vez mais rígidos de profissionalismo na gestão. Em termos de perspectivas de mercado, eu vejo que o mercado para as grandes administradoras vai ficar um pouco mais difícil, porque investidores independentes, eles têm tido cada vez um pouco mais de resistência a modelos engessados de gestão, né? Aqueles modelos em que, no final das contas, a administradora ganha dinheiro e o gestor e o investidor não ganha, né? Então, eu vejo aparecendo no mercado algumas novas administradoras que são mais flexíveis nesse sentido, né, que entram muito junto com o investidor, no matter what, ou seja, se você tiver maus resultados, estamos juntos, se você tiver bons resultados, estamos juntos também, né? Então, eu acho que essa crise toda, ela está dando enormes possibilidades de melhorar o nosso panorama, né? Eu sempre digo, há quem chore e há quem venda lenço. Essa crise, eu sempre enxergo o copo meio cheio. Essa crise, ela tem nos dado enormes oportunidades de melhoria, né? Vamos enxugar custos, a gente precisa mesmo daquele fornecedor, a gente precisa mesmo daquele funcionário. Quantos e quantos hotéis que eu trabalho, que ou reestruturo, ou faço a gestão, em que existe uma cultura de funcionários prediletos. A pessoa pode ser improdutiva, mas ela está lá porque ela está lá, sabe? Tá há tantos anos aqui no hotel, a gente gosta do fulano, e aí para cobrir o trabalho dela, a gente acaba contratando um outro, ou seja, a gente aumenta o headcount para encobrir o trabalho ruim de alguém, né? Poucos a gente tem que coibir, porque também ninguém está com dinheiro sobrando para ficar transbordando em mão de obra. Então, as coisas ficaram mais justas, mais apertadas, e isso a gente só vai ganhar com isso, em termos de profissionalismo e em termos de atendimento ao nosso hóspede. É a famosa estabilidade por afinidade, né? Oswaldo, você sabe que comigo não aconteceu nenhuma, nem duas, nem 15 vezes de, como administrador, desligar um funcionário que depois vai para o dono do hotel e ele recontrata, né? Então, a gente precisa, obviamente, que passo a passo, que de maneira cadenciada, estabelecer processos profissionais, porque senão não há marketing que resolva, não há tecnologia que resolva, e comercialização, canais digitais de comercialização. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ter uma reunião comercial, que inclusive depois até é um cliente comum que eu tenho junto com o pessoal da B2C, que o tópico da reunião era pixel de rastreamento. Sinceramente, gente, nem eu sei explicar direito o que é isso, mas existe hoje, para vocês verem como a gente cada vez mais aprofunda em questões relacionadas a marketing e como cada vez mais a gente se interessa pelo hábito de consumo do nosso cliente, pelo caminho que ele percorre na internet, por aquilo que ele presta atenção quando ele abre um site do hotel ou uma campanha que o hotel faz. Então, não basta só comunicar, como a Adriana muito bem falou, mas a gente tem que comunicar de maneiras diferentes para públicos diferentes, né? Então, hotelaria, ela é venda de expectativa.
ela não é venda de produto, né? Eu vou numa loja, eu compro esse telefone aqui, eu gosto dele, tenho dinheiro para pagar, eu vou lá, ele me atende, eu vou lá e compro. Quando uma pessoa reserva um hotel, ela reserva uma expectativa. Ainda mais agora nesse momento pós-cárcere privado, como o Denis falou, a pessoa chega num hotel imaginando que aquele produto vai ser aquilo que ela imaginou que seria. Então, a gente não vende a cama, a gente não vende o alimento, a gente não vende o lazer, a gente vende o sonho para aquela pessoa, como ela imagina que o hotel vai ser, né? E a gente só vai conseguir satisfazer essa expectativa se a gente tiver cada vez mais profissionalismo na nossa gestão. É isso. Eu tenho agora uma procura grande no segundo curso da Hotel College, justamente de redes, empresas, que falaram, a gente queria dar um up no conhecimento do pessoal, e muitos profissionais me procuraram também, falaram, eu preciso realmente agora me atualizar. A gente vê bastante isso no mercado. Eu vou soltar agora uma pergunta para o Santana, o Gessé já tem uma pergunta, vou soltar uma para a Adriana, Arthur, eu sei que tem uma novidade no mercado, e depois para B2C. B2C, a pergunta vai ser a questão da briga tarifária, abaixa aqui, abaixa lá. Adriana, deixa eu só responder uma pergunta aqui do Jefferson, da BH, lá de Foz do Iguaçu. Ele pergunta o seguinte, se a gente está passando pelo momento de touchless, como é que vai ser nos grandes resorts, por exemplo, o serviço de babá, de babysitter? O Jefferson, basicamente é o seguinte, vai diminuir a contratação, porque alguns pais não vão deixar. Alguns pais estão dizendo que criança não tem problema, vai acabar deixando, e outros vão deixar pedindo a comprovação de que aquela pessoa não está com Covid, ou seja, olha, eu até contrato, mas eu queria que fizesse o exame. Então, Jefferson, é uma coisa nova. O que eu posso te garantir é que já está acontecendo, eu tenho conversado com alguns alunos também, espalhados pelo Brasil. As famílias estão mais unidas, então os pais estão mais com as crianças, embora estejam passando aí o dia a dia em casa durante muito tempo. Mas vai ter essas três situações, na verdade já está acontecendo. Adriana, legal, fizemos tudo isso, e o hotel não fez o que deveria, e aí o cliente, bateu uma foto e solta na mídia. Como é que a gente faz para corrigir isso daí? Pergunto, que eu já vi acontecer agora recente. Eu acho que antes, só queria falar de dois assuntos. Primeiro, um ponto que o Denis falou, da importância do pricing, do planejamento, de todo o estudo do cenário, né? Eu acho que isso eu entendo que a tendência de muitos hoteleiros nesse momento, por conta aí desse período longo, com receita beirando zero, a gente tem uma tendência, a gente vê a tendência em alguns mercados, eu tenho visto bastante isso, de joga a tarifa no chão, porque assim eu atraio o cliente, tá tudo resolvido. Quanto mais baixa a minha tarifa, melhor. E eu não pago a conta, né? Então, eu acho que quanto mais a gente focar no planejamento, na diferenciação, numa estratégia que seja coerente, isso vai nos ajudar a sobreviver e passar por esse momento. Eu tenho percebido em alguns clientes, pegando carona do que muitos de vocês falaram também, eu tenho visto muitos clientes que o perfil hoje em hotéis, aqui em Curitiba, por exemplo, o perfil do cliente mudou e o nível de exigência também. Eu tenho um cliente aqui em Curitiba que nunca vendeu tanta suíte como está vendendo nesse momento, porque as pessoas falam, já que eu estou em cárcere privado há tanto tempo, agora eu mereço uma experiência diferenciada, agora eu mereço pagar mais para ter qualidade. Então, acho que a exigência do cliente por qualidade vai crescer muito. E, pegando carona também no que o Arthur falou, concordo totalmente de que a gente vende experiência, a gente vende expectativa, e com isso a chance do cliente se frustrar é grande, né? O alinhamento entre a promessa e a entrega é fundamental. E entrando na pergunta especificamente do Oswaldo, eu acho que tem muito isso, né? Primeiro, como eu falei, tem uma sensibilização nossa enquanto ser humano e de cliente e tal, porque, poxa, faz tanto tempo que eu não saio, faz tanto tempo que eu não me hospedo num hotel, que eu tenho a expectativa de que aquilo tem que ser absolutamente perfeito, porque afinal de contas eu saí da minha casa, eu me expus ao risco, ou sei lá, eu fui até o empreendimento. Então eu tenho
a minha percepção é que o nível de exigência subiu. A gente tem uma régua mais para cima. E voltando para o que eu inicialmente falei, a gente vive na era do compartilhamento mesmo. O cara vai dizer, olha que absurdo, eu cheguei aqui, tinha um totem de álcool gel no lobby do hotel e o álcool gel acabou. E aí isso vira a grande crise do momento. É o álcool gel que acabou bem naquela hora, bem que aquele cliente foi lá, postou, ele fez um story disso. Eu acredito muito e eu atendo vários clientes, especificamente em gestão de crise. Eu acredito muito que é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção nesse momento, né? A crise hoje é muito mais iminente, porque as pessoas estão com mais tempo livre, sim, elas estão querendo compartilhar coisas. E aí eu estava lendo uma matéria essa semana falando sobre uma tendência na Europa de que postar fotos de viagens já virou politicamente incorreto nesse momento. Então, não é legal você postar que você está lá num bar cheio de gente, ou viajando, ou não sei o quê. Então, as pessoas começam a ter mais receio com isso. E elas querem mostrar para o mundo uma postura responsável. Se eu chego e acho algum erro, alguma falha na operação, a tendência do cliente é querer postar. E eu acho que a estratégia é a mesma, Oswaldo, é a gente ser transparente no mesmo nível. Se lá atrás eu estou dizendo que eu faço tudo e alguma coisa falhou no meu serviço, seja por qualquer razão, porque primeiro que a gente vende serviço que é realizado por seres humanos que são passíveis de falha, desde aquele lá que é o preferido do proprietário que não foi mandado embora porque não deu certo, até o profissional mais competente pode falhar, né? Então, tem coisas que podem acontecer. Eu acho que a gente tem que ser muito rápido na gestão de crise. Eu tenho um cliente que teve uma empresa que se hospedou no meio da pandemia com 5 funcionários que testaram positivo para Covid. E isso virou um burburinho no hotel. O primeiro ponto, na minha visão, é a gente trabalhar... a gente fala muito de marketing, né? Mas às vezes a gente esquece de falar do endomarketing. O funcionário, que é esse cara que vai lá e vai prestar o serviço e vai entregar para o cliente aquilo que a gente prometeu em toda a nossa estratégia, no posicionamento tarifário, em todo o nosso modelo de negócios, esse funcionário tem que estar seguro. Ele tem que saber o que a gente está fazendo, ele tem que conhecer os protocolos, e a gente tem que tomar sempre o cuidado de formar dentro das equipes embaixadores do nosso produto, da nossa marca, do nosso hotel. Eu acho que o primeiro ponto é essa comunicação transparente em todas as esferas, trabalhando inicialmente com o funcionário, que deve ser o ponto focal e muitas vezes o elo mais fraco, né? Também tem outra coisa, a gente sabe que a imprensa virou tema único, né? Só se fala da pandemia, então falta assunto. Falta assunto, o jornalista vai caçar um assunto que dê ibope. A gente sabe que a gente gosta de ler notícia ruim, né? Se o hotel tá tudo lindo, maravilhoso, é uma notícia que a gente passa rápido. Se aconteceu uma grande tragédia, a gente presta atenção e quer entender como é que foi. Isso é natural do ser humano. Então, eu acho que vai ter uma coisa da imprensa mais sedenta por qualquer possível crise, e acionando sempre o elo mais fraco. O jornalista não vai chegar e perguntar para o administrador do hotel ou para o dono do hotel o que de fato aconteceu. Muitas vezes nem para o gerente geral. Ele vai querer pegar a conversinha de corredor, a saída do funcionário, e o funcionário falando, é isso mesmo, porque não tem álcool gel, porque não repõe faz uma semana, enfim. Então, eu acho que a comunicação transparente é o ponto mais importante. E a agilidade, né? Acho que a gente falou de milhões de benefícios que a tecnologia traz para o nosso negócio e faz com que a nossa entrega de experiência seja muito melhor para o cliente, e a tecnologia faz com que a nossa comunicação seja mais fluida com o cliente. Faz com que a comunicação, antes de uma estratégia de marketing, quando eu iniciei na hotelaria há muitos anos atrás, o grande goal no marketing era, olha, você conseguiu destaque no Guia 4 Rodas. Se a gente falar isso hoje, as pessoas vão falar do que você está falando. A estratégia mudou, o mundo mudou, a gente não investe mais nas mídias tradicionais como investia. Por isso, a nossa presença, a gente fala tanto da importância da presença digital. Por outro lado, isso traz a nossa maior exposição no meio digital, né? Se a gente existe mais no online, porque o nosso ponto de venda mudou e ele é online, é lá que o nosso cliente vai colocar o ponto de vista dele, vai compartilhar o que foi positivo, mas vai compartilhar mais ainda o que foi negativo. Então, eu acho que a gente tem que estar muito antenado nessa velocidade cada vez mais acelerada do fluxo de informações, do compartilhamento, e transformar o que poderia ser uma grande
crise numa oportunidade. Eu acho que, eu falo sempre quando a gente tem um comentário negativo no TripAdvisor de algum cliente meu, eu presto sempre atenção na resposta que você dá ao seu problema. O problema é inevitável, vai acontecer, acaba a luz, e aí acaba a luz bem no dia que eu estou no hotel e era noite de núpcias. A questão é como é que você vai responder aquilo? Você deixar o cliente sem resposta uma semana, deletar a crítica no Instagram, isso não vai te ajudar, né? Isso mostra a forma como você dá pouca importância ao seu cliente. A reação, na minha visão, é mais importante do que, de fato, ter acontecido o problema. Legal. Agilidade, isso é fundamental, porque enquanto você está pensando, está fazendo, essa mensagem já explodiu o mundo. Uhum. Santana e Gessé. E aí, é caro? Como é que a gente consegue transportar essa tecnologia? E aí o pessoal fala, é caro, mas dá um retorno. Quanto dá de retorno? Você vai ter um saving, enfim. Primeiro que a gente tem que ter a questão da segurança, né, o Santana? A gente conversou isso semana passada. Isso é muito importante mesmo, Oswaldo. Esse é um ponto que a gente bate muito com o cliente, e a gente aprendeu isso, como a Adriana acabou de passar aí, o próprio Arthur passou, aquela ideia do save, né? A ideia toda realmente, né? Será que eu vou ter um save nesse ponto? E eu aprendi na hotelaria, em todo o tempo meu de hotelaria também, para falar igual a Adriana, para não falar o tempo que nós temos na hotelaria, eu aprendi que o hoteleiro não paga para ver, entendeu? Ele não paga para ver nada, ele tem que ver funcionando e tem que mostrar que tem um resultado. Mas uma coisa que foi legal de aparecer nesse problema da parte você fala de custo ou não, as empresas começaram, como o Arthur falou, né? Sair, como eu coloquei, sair da grife, será que a sua grife me atende? Né? Será que eu vou procurar só marcas de grife, então, assim, administradoras de grife? Não importa, quer dizer assim, só o grife me atende? Não. Temos aí pessoas muito mais competentes, empresas competentes. Nós estamos falando de compra, todo mundo falou isso lá atrás, né? Compra da vendinha do lado, né? No Brasil nós temos profissionais muito competentes, empresas competentes, estamos aqui várias delas, eu acho que uma grande parte está aqui conosco também. Colocando num ponto, Oswaldo, a Fitec sempre gosta de mostrar para o cliente o que tem resultado ou não. Não é aquela ideia, use 30 dias e depois, se não der certo, vai embora. Não dá para ser mais assim, né? Então, nós temos que realmente provar e mostrar que está funcionando. É importante esse ponto, como você falou, da parte do cliente, e hoje a gente consegue provar em todo o caminho, que aí vou roubar a parte de Arthur, que é OPEX ou CAPEX, Arthur, né? Esse é o ponto. Então, a Fitec aprendeu que, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, ela tem que estar conversando com pessoas acima desse assunto para poder mostrar realmente o resultado para o cliente. Eu mesmo apresento uma planilha para o cliente. OPEX ou CAPEX? Né? Está sendo quase obrigatório isso, a gente apresentar. E o que nós estamos provando está sendo mostrado. Você vê, se eu tenho hoje uma pousada usando a minha tecnologia, usando o meu serviço, desde um hotel 5 estrelas, uma rede de grande porte, como uma pousada em Tiradentes, uma pousada em Ilhabela, uma pousada no Guarujá, isso já mostrou que o mundo mudou, né? Isso é muito importante. E mostrar que é o seguinte, a tecnologia chegou para revolucionar, sim, para mudar, mas você tem que saber também qual tecnologia aplicar, né? Por causa da segurança que nós estamos falando, o Gessé pode falar isso bem claro, né? Não é somente trocar uma fechadura e abrir ela com a porta do celular, não é bem assim também. Existe também qual é a tecnologia que você vai embarcar aí. Hoje eu faço um convite a todos que estão aí assistindo a nossa live, em consultar a Fitec, ou como consultar todos os nossos outros parceiros aqui, e o que você acabou de falar aí também, de montar o Hotel College, entendeu? Essa ideia criativa, que para mim é demais, fantástica, que está fazendo, pelo menos o que eu venho acompanhando, né? Não é porque eu participo do projeto, mas eu venho acompanhando a repercussão do projeto, e isso já está mudando demais. E eu vejo que o acesso à tecnologia está aí. É como falaram ali, a compra do celular, sistema, como a parte da publicação, como a própria Adriana colocou, eu vejo da seguinte forma, tudo dá, olhando o que o Arthur falou, será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Será que só isso não me atende? Esse é o jogo. É assim que eu vejo, e eu vejo que realmente está acessível para todos. Meu amigo Gessé. Gessé, é contigo. Eu estou aqui, estava te procurando, Oswaldo.
Eu antes de falar sobre é possível ou não é possível, eu vou falar um pouco sobre grife, porque eu acho muito interessante essa questão. A gente fala muito de grife, aí eu fico me perguntando o que é grife. Das 4 empresas de controle de acesso para hotéis que tem no mercado brasileiro, eu estou falando 4, tem mais, mas eu vou falar de 4. Eu montei 3, estruturei 3, e conheço a fundo as 3. Então, cada uma se vê de uma forma. É muito fácil você criar uma grife com marketing. Então, eu fico sempre com o pé atrás com essa questão da grife. Eu acho que o importante é o cliente conhecer a estrutura do seu fornecedor de verdade, ir lá e conhecer o trabalho do Arthur Medeiros. Eu vou usar o Arthur como uma grife, né? Porque Arthur Medeiros é uma grife. Então, é muito fácil criar essa grife. Da mesma forma que chega aqui uma grife internacional e faz um estardalhaço de marketing, contrata a Adriane Cardoso para fazer todo um trabalho de marketing, de estruturação, e daqui a um ano ela vira um nome muito bonito no mercado brasileiro, e criou-se uma grife. E aí tudo isso é muito fácil, é muito bonito. Aí, na verdade, por trás de tudo isso, talvez não tenha nada. Ou até tenha, né? Eu só estou dando exemplo. Mas essa questão da grife, eu sempre fico muito com o pé atrás, porque, no fundo, o que o cliente quer é ser bem atendido. O que o cliente quer é um produto que realmente funcione de verdade, o que realmente o cliente quer é que o hóspede dele, o cliente dele, tenha um produto que funcione e que na hora que ele tem problema, o parceiro vá lá e resolva esse problema, se caso venha a dar esse problema. Eu estou aproveitando aqui fazendo um marketing da Saga System, porque nós estamos no mercado já há muito tempo e realmente eu gosto muito dessa empresa e acredito muito nessa empresa, e a gente procura entregar o que a gente vende. E com relação a dar para pagar, sempre dá para pagar. Se o cliente pensa e faz um projeto, ele pode pagar aos poucos, ele pode pagar em 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Ele não precisa fazer tudo de uma única vez. Ele tem que sempre fazer um projeto. Se ele fizer um projeto, sempre vai dar, sempre é possível. O pequeno ele vai se adaptar de acordo com o bolso dele. O grande vai se adaptar de acordo com o bolso dele. Recentemente, quando eu digo recentemente, no máximo 1 ano, nós trocamos um hotel, que eu não vou citar o nome, era um hotel grande, trocamos todas as fechaduras, e o hotel, ele ainda usava chave mecânica, e ele tinha no hotel 2 recepções, uma para fazer o check-in e uma outra recepção para os hóspedes entregar e receber a chave durante o período que o hóspede estava dentro do hotel. Então, quando ele desativou essa segunda recepção, que ficava lá 3 funcionários, 24 horas por dia, recebendo e entregando chave o dia inteiro, só essas 3 recepções, essas 3 pessoas que ficavam na recepção, pagou o investimento. Então, você vê que sempre existe uma forma de se pagar, sempre existe uma forma de se buscar uma forma de pagar o investimento. Sempre existe uma forma. Legal. Bom, a gente tem 11 minutos, então, Hotel B2C, vocês têm 5, o Arthur 1, depois o Santana 4. Uau! A gente falou da guerra tarifária. E aí, como é que a gente faz com essa questão da guerra tarifária? Olha, essa pergunta é bem bacana, a gente tem essa discussão, acho que todo dia, né, com os nossos clientes, enfim. E uma coisa que a gente sempre costuma falar, né, lógico, é importante você ver como é que o mercado está cobrando o preço, né, como é que está o preço dos seus competidores, mas é muito importante também você olhar para dentro, né? Olhar para o seu objetivo, quanto que é seu custo, como o Arthur falou, né? Então é importante você profissionalizar, porque às vezes a pessoa não sabe o seu custo. A gente conversou hoje com o hoteleiro, falou, aumentou meu custo, aumentou muito, aumentou o arroz, aumentou meu custo, entendeu?
Então, eu acho que assim, é muito importante entender isso, né, de uma forma bem abrangente, para você poder, de fato, precificar, entender o custo do seu quarto e poder precificar. E conforme a Adriana falou, tinha hotéis, principalmente em São Paulo, jogavam o preço lá para baixo, né? Vê que a demanda está ruim, começa a tacar o preço lá para baixo, mas eu não tenho público. E aí, na hora que você taca o preço lá para baixo, é uma sanfona, vai todo mundo mexendo no preço. Então, os jardins que tinham preço razoável começa a baixar, o centro tem que tacar o preço lá embaixo, entendeu? Então, é bem complicado essa questão do preço. E a gente vê na parte de lazer, né, principalmente o litoral, que está tendo uma oportunidade de aumentar o preço, né? Mas também não é uma coisa absurda, entendeu? Então, você tem que entender como você vai aumentando o seu preço, também com a expectativa para o cliente, porque às vezes você joga o seu preço lá em cima, aí você começa a tomar um monte de review negativo, entendeu? Então, todo aquele trabalho que você fez importante da estratégia, você vai por água abaixo, porque o custo-benefício que o cliente estava esperando, como o Arthur falou, né, é o sonho. E aí você cobra por aquilo que não vale, né? Quando a gente fala preço na tarifa, é o custo-benefício, né? Então, isso é muito importante hoje, e eu acho que essa guerra tarifária, estava todo mundo muito preocupado, principalmente os hotéis de lazer, falando assim, será que eu vou ter que baixar 20%, 30%, 40% no preço do que era? Né? E assim, o que a gente está vendo, pelo menos, essa parte de lazer é uma oportunidade realmente de você aumentar o seu preço, né? Mas com responsabilidade. Então, eu acho que é legal essa discussão, uma discussão que eu acho que vai ser eterna, né? E tem muitos hoteleiros que são assim, né? O vizinho está cobrando 300, ele não quer saber quanto que o vizinho está vendendo, se ele já vendeu tudo, se a categoria que ele tem de 300 é a categoria, de repente, super luxo. Não, o vizinho está 300, meu preço tem que estar 300, entendeu? Então, não é assim que funciona, né? Mas, às vezes, é o calor da emoção, né? Que o hoteleiro... Ele se pega e por conta de... Ele acaba não olhando todo, né? O que a gente sempre fala para os hotéis. Olha o todo, olha a minha diária média, olha o heavy pay, olha a receita, a taxa de ocupação. Não olha uma diária individual, né? Porque você pode ter vendido 1 a 150, mas pode ter vendido 6 a 500, entendeu? Isso faz parte, né? A gente sempre gosta de falar das companhias aéreas, né, como elas trabalham, enfim. Você, às vezes, vai sentado do lado de alguém que está pagando o dobro de você, ou, às vezes, metade daquilo que você está pagando, né? Então, não sei se o Denis quer complementar algo. Tudo é uma questão de percepção de ROI, né, de retorno de investimento. Então, está muito alinhado com o que o Arthur falou, a questão da expectativa. Não adianta a gente ter uma estratégia, uma mega estratégia, e a experiência for frustrante. Então, o review negativo pode custar muito mais caro do que a tentativa de vender uma diária mais alta no momento errado, porque o produto não está calibrado com a expectativa. Isso tem a ver com a parte que a Adriana comentou ainda agora, sobre gestão de reputação, né? Então, muita gente... Isso é muito comum. Você entra dentro do Google Meu Negócio, ou você entra dentro dos meta-comparadores de preço, ou dentro das próprias OTAs, o cara tem um bom ranqueamento, tem uma cacetada de reviews e não tem uma interação. Quer dizer, qual é o cuidado que o cliente tem com a sua marca? Qual é o cuidado que o cliente tem com o pós-venda? É aí que está essa mina de ouro para você aumentar o seu valor. Porque à medida que você entende a expectativa do cliente e você calibra essa expectativa no seu produto, no seu serviço, não sou eu, não é o Hotel Boutique que está dizendo, o próprio TripAdvisor tem um estudo que as pessoas estão dispostas a pagar mais para não ter experiências negativas. Então, você tem que olhar muito bem sobre isso, sobre o serviço que você entrega e, lógico, a tecnologia é um aliado e esse aliado ele vai reduzir custo, porque quando a gente fala nesse período pós-pandemia, às vezes é preciso você colocar, ao invés de recuar numa guerra, você tem que ir mais para cima e colocar mais munição para enfrentar os inimigos, com estratégia, com planejamento. E aí a tecnologia ela entra justamente isso, porque eu acho que o grande mantra, como o Arthur falou, é redução de custos, né?
Só que a redução de custo ela tem que vir com o planejamento estratégico somado com as ações de marketing, com as ações de pricing, com todas as ações de investimento, inclusive para diminuir o seu custo, você ser mais enxuto, mais competitivo, ter qualidade e cobrar o preço honesto, o preço que o cliente está vendo que aquilo que ele está pagando vale a pena. Então, acho que é uma questão de percepção que está calibrada com todas as ações. E assim, pessoal, dá muito trabalho. Você não é, hoje de manhã eu vou, amanhã de manhã eu vou dar uma olhada. Isso aí é, você começa esse trabalho do comercial, você não para mais, tá? Eu tenho conversado com algumas pessoas, mas semana passada eu revi a minha estratégia. É diário, é de hoje para amanhã, é de manhã para daqui à tarde. Então, é trabalhoso. Arthur, como eles comeram 1 minuto seu, você tem 1 minuto, o Santana vai perder 3. Não, eu acho que a gente está num fórum aqui que todo mundo pensa mais ou menos na mesma direção, né? Essa questão de estratégia, né, de gestão estratégica, ela engloba, como eu disse, eu vou reforçar o que eu já disse. Hotelaria trata-se de uma gestão profissional de todas as áreas, né? A gente estava falando agora há pouco aqui de precificação, de RM, o Klaus até falou de companhia aérea, né? É óbvio que RM é muito importante para um hotel, mas se RM fosse tudo, companhia aérea não quebrava, né? Então, a gente tem que... Hotéis, hoje em dia, têm que ser bons em todas as áreas, né? Hotéis, hoje em dia, têm que ser profissionais em todas as áreas. Não é mais uma área só que salva um hotel, não. Não, eu vou naquele hotel porque aquele hotel tem uma comida deliciosa. Não existe mais isso, né? Hotéis têm que agir de maneira profissional em todas as suas áreas. E quem não fizer isso, está fora do mercado. Né? Que história é essa? Você vai abrir uma administradora? Já abri. Na verdade, a concierge continua existindo, felizmente. Eu até brinco que essa crise está sendo terrível para os hotéis, mas para a concierge foi ótima. E isso gerou um filhote, que é uma empresa chamada Aros Hotelaria, que é uma administradora de hotel, que não é só minha, eu tenho um sócio nela, que eu não posso dizer ainda quem é, mas na hora certa o mercado vai vendo. E é uma administradora com um perfil um pouco diferente, na verdade. Ela trabalha mais no sentido de pay-per-use, serviços pay-per-use, dentro do conceito de que não é o hotel que se adequa ao administrador, é a administradora que se adequa ao hotel. Mas, enfim, brevemente, a gente vai fazer... Adriano, prometo que a gente vai fazer um marketing bem feito dela, tá? Mas, brevemente, o mercado vai ter um pouquinho mais de contato. É uma administradora que já tem alguns contratos assinados, de fato, mas que eu e meu sócio achamos por bem lançar só quando ela tiver um pouco mais de musculatura. Então, acho que até fiquei nos meus 2 minutos, viu, Oswaldo? E o Santana sempre perdendo. Mas que legal que essa questão da pandemia fez muita gente pensar, sair da caixinha e vir com coisas novas. Legal, Arthur. Santana, você tem todo o tempo agora, todo seu, nosso grande convidador aqui da live. Acho que todo mundo queria agradecer a você e deixamos você como fazer um encerramento aí honroso aqui desta live, focado agora nos empreendimentos, não os de rede, mas os menores, os hotéis de família, enfim, os administrados por grupos menores ou famílias. Santana, obrigado, tá contigo. Boa, gente. Muito obrigado, primeiramente. Eu falei sobre isso, nós escolhemos a data do dia 15, não foi proposital mesmo, foi realmente uma data do dia dos nossos clientes, para eles que a gente realmente vive, e é essa ponta.
E esse é um presente que a gente veio dar para os nossos clientes, para falar a verdade, ter feras aqui, né? Estou falando do Cláudio, do Denis, do Arthur. Eu já tive algumas conversas com o Arthur aí, já sei realmente da competência dele, realmente ali. O Gessé, né, que é um homem que abre as portas, não tem jeito, é um homem que abre portas, né, para toda a parte do negócio, ele é muito importante. A cada hotel que eu vou e eu vejo uma porta aberta com o Gessé, eu mando a foto para ele. O Gessé, ó, mais uma, né? A Adriana, muitas pessoas aqui falaram para mim, pô, é a Adriana que está falando, foi a Adriana que está falando. Foi bacana, gostei muito, Adriana, de estar contigo. É uma coisa bem bacana, porque acabou dando uma misturada bem legal, né? Quando eu abri falando da parte de BI, de business, da parte de KPIs e número de resultado, e vocês acabaram conversando aqui, eu falei, pô, cara, então realmente eu acho que eu estou no caminho certo em falar desses indicadores aqui. Eu acho que vocês aqui falando hoje nessa live, acabou mostrando vários indicadores, entendeu? Vários indicadores em precaução, na questão de marketing, na questão tarifária, nosso amigo GSE realmente mostrando o porquê isso, o porquê aquilo. Eu acho que é importante fazendo, justificando que é uma parte de uma grife. Eu acho que isso foi muito legal, eu gostei, GSE. Depois você me fala mais sobre essa grife. Gostei da grife Arthur Medeiros, eu achei que ficou legal, não sei qual é o nome da nossa administradora, mas Arthur Medeiros ficou legal. E o mestre Oswaldo, né, com o Hotel College, fazendo um sucesso, arrebentando. Aí eu quero somente agradecer a todos vocês e gostaria de um repeteco dessa live para ver se tudo que nós conversamos aqui futuramente realmente bateu, fez efeito, deu sentido. Oswaldo, fica o convite para todos, para que um pouco para frente a gente volte a conversar e fale, olha, a gente tinha falado, esse foi o caminho, é o que a gente tinha analisado, eu vejo isso como ótimo. E eu quero que, quando na nossa volta, o Arthur fale qual é a nova administradora aí do mercado. Eu só participo de uma live com vocês novamente se o Oswaldo me der mais tempo para falar. Quero agradecer demais, Oswaldo. Muito obrigado mesmo. Eu acho que quem tem que encerrar o assunto é você, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho por ti, pelo profissional que você é. Já vejo muita gente falando mal de você para mim aqui, esse Oswaldão. Então, muito obrigado. Pessoal, primeiro agradecer a todos os ouvintes que, queiram ou não, são nossos clientes, né? Então, hoje é o dia do cliente, um dia extremamente importante, agradecer a todos. Adriana, grande conhecedora e expert em marketing, Hotel B2C, Denis e Klaus, Gessé, o homem que abre e fecha tudo, Arthur Medeiros, o gigante da hotelaria. Olha, eu tenho 1,90, o Arthur tem quase 2. E Santana, o cara da tecnologia, o cara da segurança que dá tranquilidade para todo mundo. Pessoal, de coração, obrigado a todos, obrigado por estarem conosco aí desde as 5 da tarde. A reunião aqui de todos os grandes profissionais, foi um grande prazer. E, se Deus quiser, até a próxima. E quando o pessoal fala assim, vamos fazer evento no futuro híbrido? Não, vamos trazer todo mundo de volta para os nossos hotéis, para as nossas áreas de eventos. Saiu a vacina, vamos voltar para o normal, né, pessoal? Vamos embora. Que nós gostamos mesmo de apertar a mão, abraçar, olho no olho. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima. Valeu. Obrigado.